Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Preparados para uma viagem. Uma viagem alucinante pelo cosmos. Hoje a gente vai explorar umas descobertas que Incríveis. estão mudando completamente a nossa percepção do universo. Segura firme porque nossa vizinhança cósmica é muito, Muito. mas é maior do que imaginávamos. Ele é verdade. Explodir a cabeça, né? A astronomia não para de nos mostrar que o universo está sempre nos surpreendendo. Porque antes a gente achava que era gigantesco agora. Mas só um pedacinho. Se revela como apenas uma pequena parte de algo ainda maior. Mas vamos começar do começo, né? De um ponto familiar. É só um pedacinho. Nossa galáxia é espiralada com bilhões de estrelas, poeira cósmica e aquele buraco negro supermassivo no centro. Só de pensar nisso, já me dá um nó na cabeça. É muita coisa, né? Mas imagina só. A Via Láctea, por si só gigantesca, é apenas uma parte de uma estrutura ainda maior. Descoberta há pouco mais de uma década, o Laniakea. Laniakea. Que nome bonito. O que significa? Vem do havaiano e significa céu imenso. Nossa. O que é super apropriado, né? Imagina uma bacia cósmica com 500 milhões de anos-luz de diâmetro. É como se a Via Láctea fosse apenas uma casa num condomínio gigante de galáxias. 500 milhões de anos-luz. Para a gente ter uma ideia, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, para atravessar o Laniakea, a luz levaria 500 milhões de anos. É muita coisa. É muita coisa. Mas me diz uma coisa, como os astrônomos conseguem mapear algo tão grande? Eles usam uma técnica fascinante. É como se o universo fosse um mapa de bacias hidrográficas com a água fluindo para os pontos mais baixos. Só que, em vez de água, temos galáxias sendo atraídas pelas regiões com maior força gravitacional. Então as galáxias descem pelos vales gravitacionais do universo. Que loucura! Exatamente. E para criar esse mapa cósmico, os cientistas usaram dados do projeto Cosmic Flows 4, que mapeou a velocidade e a direção de 56 mil galáxias. Com essa informação, eles conseguem identificar os rios de galáxias e para onde eles estão fluindo. 56 mil galáxias. É um número absurdo. E o que esse mapa revelou? Ele mostrou que a Via Láctea, junto com Laniakea, está sendo puxada para uma região superdensa chamada concentração de Shapley. Concentração de Shapley. É tipo um aglomerado de aglomerados de galáxias. É por aí, uma região com uma densidade absurda de galáxias e matéria escura, exercendo uma atração gravitacional enorme. E a probabilidade de estarmos conectados a essa superestrutura é de 60%. Caramba! Então o nosso endereço cósmico é ainda mais complexo do que pensávamos. Mas espera um pouco. Se estamos sendo puxados para essa concentração de Shapley, significa que vamos colidir com ela. Calma, calma. Não precisa se preocupar. O movimento das galáxias é bem complexo, influenciado por várias forças gravitacionais. A Via Láctea está, sim, sendo atraída pela concentração de Shapley, mas também por outras estruturas. É como um cabo de guerra cósmico, sabe? E as simulações mostram que essa viagem até a concentração de Shapley levaria bilhões de anos. Ofa! Ainda bem que temos tempo. Mas essa descoberta muda a nossa compreensão do universo, não é? Quer dizer, se Laniakea já era grande, imagine uma estrutura 10 vezes maior. Com certeza. E o mais intrigante é que essa nova superestrutura pode desafiar o modelo cosmológico padrão, o Lambda-CDM, que explica a evolução do universo desde o Big Bang. Esse modelo prevê a formação de grandes estruturas, mas nada tão colossal quanto essa que estamos descobrindo. Ou seja, essa descoberta coloca em xeque algumas das nossas teorias sobre o universo. É como se tivéssemos encontrado uma peça de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa. É uma ótima analogia. E isso é o que torna a ciência tão fascinante, né? Estamos sempre descobrindo coisas novas que nos desafiam a repensar o que sabemos sobre o universo. Mas falando em desafios, o mapa cósmico também revelou a existência de outra estrutura colossal, a Grande Muralha de Sloan. E pelo nome já dá para imaginar que é algo gigantesco. É gigantesca mesmo. Estamos falando de uma estrutura ainda maior que a bacia de Shapley. Espera, maior que a bacia de Shapley. Mas isso é absurdo. Me explica melhor essa Grande Muralha de Sloan, porque precisa entender como algo pode ser maior do que algo que já é inimaginavelmente grande. Imagine um filamento colossal de galáxias se estendendo por mais de 1,37 bilhão de anos-luz. 1,37 bilhão de anos-luz. A gente está falando de distâncias que não cabem na cabeça. Como os cientistas descobriram isso? Lembra daquele mapeamento das velocidades das galáxias que falamos? Pois é, ao analisar esses dados, os cientistas perceberam que um grande número de galáxias se movia em conjunto, como se estivessem presas a uma estrutura colossal. E essa estrutura era a Grande Muralha de Sloan. É incrível como a ciência consegue extrair tanta informação a partir da observação do movimento das galáxias. Mas me fala uma coisa. A Grande Muralha de Sloan é apenas um muro de galáxias, ou ela tem alguma forma específica? Essa é uma ótima pergunta. A Grande Muralha de Sloan não é exatamente um muro, mas sim uma rede complexa de filamentos e aglomerados de galáxias, interligados por, adivinha, matéria escura. Matéria escura de novo. Parece que essa matéria misteriosa está em todo lugar. Mas me explica melhor como a matéria escura se encaixa nessa história toda. A matéria escura é como a cola gravitacional do universo.
Ela não emite luz, mas exerce uma atração gravitacional sobre a matéria visível, como as galáxias. E essa atração é fundamental para a formação de estruturas em larga escala, como a Grande Muralha de Sloan. Então, a matéria escura, apesar de invisível, é quem dita as regras do jogo cósmico. É como se ela fosse o arquiteto do universo, moldando a distribuição das galáxias. Exatamente. A matéria escura é essencial para entendermos como o universo se estruturou ao longo de bilhões de anos. E a Grande Muralha de Sloan é um exemplo impressionante de como essa teia de matéria escura pode criar estruturas colossais. É de explodir a cabeça. A gente começa falando da Via Láctea, depois vai pulando a Nhaquea e de repente, pá! Aparece a Grande Muralha de Sloan maior do que tudo que a gente imaginava. Nossa! É impressionante como essa descoberta da Grande Muralha de Sloan abre um leque de novas possibilidades, né? A gente fica imaginando o que mais pode estar escondido por aí. É verdade. E por falar em escondido, você mencionou que a Grande Muralha de Sloan pode desafiar o modelo Lambda-CDM. Ou será que os cientistas conseguem encaixar essa descoberta nas teorias atuais? É aí que a coisa fica interessante. O modelo Lambda-CDM tem sido muito bem sucedido em explicar a evolução do universo, a expansão acelerada, a formação de galáxias. Mas essa Grande Muralha de Sloan, com suas dimensões colossais, coloca alguns pontos de interrogação. Tipo, ela é grande demais para ser explicada pelas teorias atuais. Exatamente. A escala da Grande Muralha de Sloan é tão absurda que alguns cientistas questionam se o modelo Lambda-CDM precisa de alguns ajustes, ou se talvez existam outros mecanismos influenciando a formação dessas estruturas gigantescas. Entendi. É como se tivéssemos descoberto um animal gigante, totalmente diferente de tudo que a gente já conhecia, e agora os biólogos tivessem que rever as teorias sobre a evolução das espécies. É uma ótima analogia. E a Grande Muralha de Sloan é só a ponta do iceberg, sabe? Existem outras estruturas colossais no universo, como o Ruge-LQG, um grupo de quasares que se estende por 4 bilhões de anos-luz. 4 bilhões de anos-luz. Acho que meu cérebro vai explodir. Me diz uma coisa. Como os cientistas conseguem mapear essas estruturas tão distantes? Afinal, estamos falando de objetos que emitem luz há bilhões de anos. É um desafio e tanto. Mas os astrônomos usam uma série de técnicas sofisticadas, como a análise do espectro da luz emitida por esses objetos. Através do redshift, que é o desvio para o vermelho da luz, eles conseguem determinar a distância e a velocidade de afastamento dessas estruturas. Shift. Parece coisa de filme de ficção científica. Mas me explica melhor, como funciona essa análise do espectro da luz? Imagine que você está observando um carro que se afasta de você em alta velocidade. O som da sirene do carro parece mais grave, né? Isso acontece porque as ondas sonoras se esticam à medida que o carro se afasta. Com a luz acontece algo parecido. Quando um objeto se afasta de nós, a luz que ele emite se estica, ou seja, o comprimento de onda aumenta, deslocando-se para o vermelho do espectro. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante e mais rápido o objeto está se afastando. Então, analisando o redshift da luz emitida por galáxias e quasares, os astrônomos conseguem criar um mapa tridimensional do universo. É como se eles tivessem um GPS cósmico. Exatamente. E esse GPS cósmico tem revelado estruturas cada vez maiores e mais complexas, desafiando nossa compreensão do universo. E por falar em desafios, você mencionou que a Grande Muralha de Sloan pode estar conectada à matéria escura, certo? Mas essa matéria escura é um mistério e tanto. A gente sabe que ela existe, mas não sabemos o que ela é feita. Como os cientistas estão tentando desvendar esse enigma? Essa é uma das grandes questões da física moderna. Existem várias teorias sobre a natureza da matéria escura, mas nenhuma delas foi comprovada. Alguns cientistas acreditam que ela seja composta por partículas exóticas que interagem muito fracamente com a matéria comum. Outros apostam em buracos negros primordiais, formados logo após o Big Bang. E tem até quem defenda a ideia de que a matéria escura nem existe e que precisamos modificar as leis da gravidade para explicar o movimento das galáxias. Nossa, são muitas possibilidades. Parece que a matéria escura é um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Mas me diz uma coisa, como os cientistas estão tentando detectar essa matéria escura se ela é invisível? Eles estão usando uma série de abordagens. Alguns experimentos tentam detectar a interação da matéria escura com a matéria comum em detectores ultrassensíveis instalados em laboratórios subterrâneos para evitar interferências. Outros observam o efeito gravitacional da matéria escura sobre a luz, buscando por distorções da imagem de galáxias distantes. E tem até quem procure por sinais da aniquilação de partículas de matéria escura que poderiam produzir raios gama detectáveis aqui na Terra. Caramba, é muita tecnologia de ponta. E será que já encontraram alguma evidência concreta da matéria escura? Ainda não. A busca pela matéria escura é um dos maiores desafios da ciência moderna, mas os cientistas estão cada vez mais perto de desvendar esse mistério. E quem sabe em breve teremos a resposta para essa grande charada cósmica. Pelo visto, o universo ainda tem muitos segredos para nos revelar. Mas por hoje, vamos dar uma pausa na nossa busca pela matéria escura e voltar a focar na Grande Muralha de Sloan. Me diz uma coisa, essa estrutura colossal tem alguma influência sobre a Via Láctea?
É uma pergunta interessante. A Grande Muralha de Sloan está tão distante que sua influência gravitacional direta sobre a Via Láctea é extremamente fraca. Mas ela fez parte da teia cósmica, essa rede de filamentos e aglomerados de galáxias que se estende por todo o universo. E essa teia cósmica influencia o movimento das galáxias em larga escala, incluindo a Via Láctea. Entendi. É como se a Grande Muralha de Sloan fosse uma peça de um dominó gigante e sua queda, por mais distante que esteja, pode acabar influenciando outras peças do jogo, incluindo a nossa. Exatamente. Tudo no universo está interligado, de alguma forma. E a Grande Muralha de Sloan nos mostra como essas conexões podem se estender por distâncias inimagináveis. É realmente fascinante. E por falar em conexões, como essa descoberta da Grande Muralha de Sloan impacta a nossa visão do universo? O que ela nos ensina sobre o nosso lugar no cosmos? Acho que a principal lição é de que o universo é muito mais vasto e complexo do que imaginávamos. A Grande Muralha de Sloan nos mostra que ainda temos muito a aprender sobre a estrutura e a evolução do cosmos. E que as descobertas mais surpreendentes podem estar escondidas nos lugares mais inesperados. É verdade. E essa busca por conhecimento é o que torna a ciência tão empolgante. Mas por hoje, vamos dar uma pausa na nossa viagem cósmica. Voltamos em breve para explorar ainda mais as maravilhas da Grande Muralha de Sloan. A Grande Muralha de Sloan é realmente um enigma, né? É difícil imaginar como uma estrutura tão colossal pode ter se formado. Pois é. Desafia até mesmo as teorias cosmológicas mais aceitas. É como tentar construir uma casa de cartas gigante, Nossa. equilibrando cada carta com precisão milimétrica. Como a natureza conseguiu criar algo tão grandioso É verdade. e ao mesmo tempo tão delicado. É uma ótima analogia. E para tentar entender essa formação, os cientistas se voltam para o modelo cosmológico padrão, o Lambda CDM, O Lambda CDM. que descreve a evolução do universo desde o Big Bang. Mas espera aí. Se o modelo Lambda CDM tem dificuldade em explicar a escala da Grande Muralha de Sloan, como ele pode nos ajudar a entender a formação? É um paradoxo, né? É. Mas ele nos fornece algumas pistas importantes. Ele sugere que a estrutura em larga escala do universo, ela se formou a partir de pequenas flutuações de densidade no universo primordial, logo após o Big Bang. Então você está dizendo que a Grande Muralha de Sloan, com toda a sua vastidão, se originou de minúsculas sementes de matéria no universo primordial. Isso. É como se um grão de areia tivesse dado origem a uma montanha. É uma imagem poética e ao mesmo tempo precisa. Essas flutuações de densidade, por menores que fossem, criaram pequenas diferenças na força gravitacional, atraindo mais matéria para algumas regiões do que para outras. E ao longo de bilhões de anos, essa atração gravitacional foi moldando a distribuição da matéria no universo, dando origem a filamentos, aglomerados e superaglomerados de galáxias. Entendi. É como se o universo fosse um jardim. Um jardim cósmico, onde a semente e matéria foram plantadas no Big Bang, e a gravidade agiu como jardineiro paciente, cultivando essas sementes ao longo de eras até que florescessem em estruturas colossais, como a Grande Muralha de Sloan. Exatamente. E a matéria escura desempenha um papel crucial nesse processo. Como já vimos, a matéria escura não emite luz, mas interage gravitacionalmente com a matéria comum, amplificando a força gravitacional e acelerando o processo de formação de estruturas em larga escala. Então a matéria escura seria o fertilizante cósmico que alimentou o crescimento dessas estruturas gigantescas. Uma ótima maneira de pensar. Que legal, mas e a Grande Muralha de Sloan? Como ela se encaixa nesse quebra-cabeça cósmico? Os cientistas acreditam que ela se formou ao longo de bilhões de anos, a partir da fusão de filamentos. Filamentos. Sim, e aglomerados de galáxias menores atraídos pela força gravitacional da matéria escura. Essa fusão gradual de estruturas menores teria criado a colossal teia de galáxias que nós observamos hoje. Fascinante. Imaginar esse processo de construção cósmica em ação, com matéria escura como arquiteta e a gravidade como operária, erguendo a Grande Muralha de Sloan, tijolo por tijolo, galáxia por galáxia, ao longo de eras, mas essa estrutura colossal ela ainda está em formação, ou ela já atingiu seu tamanho máximo? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é que a Grande Muralha de Sloan, assim como o universo, ainda está em constante evolução. As galáxias continuam a se mover, interagindo gravitacionalmente, e novas estruturas podem estar se formando neste exato momento. Então o universo é uma obra em progresso, Sim. uma tapeçaria cósmica em constante tecelagem. E nós, aqui na Terra, temos a sorte de testemunhar esse espetáculo grandioso, ainda que de uma perspectiva limitada. Mas o que mais te fascina nessa descoberta da Grande Muralha de Sloan? O que me deixa mais empolgado é a perspectiva de novas descobertas.
A Grande Muralha de Sloan nos mostrou que o universo é muito mais vasto e complexo do que imaginávamos, e que ainda temos muito a explorar. Quem sabe quais outras maravilhas cósmicas estão escondidas nas profundezas do espaço esperando para serem reveladas. É verdade. A cada nova descoberta, o universo se expande diante de nós, revelando novos mistérios e desafios. Mas por hoje, a nossa jornada pela Grande Muralha de Sloan chega ao fim. Espero que você, caro ouvinte, tenha apreciado a viagem tanto quanto nós. E que essa imersão tenha despertado em você a mesma fascinação que nós sentimos ao explorar os confins do cosmos. É isso aí. Afinal, como já dizia Carl Sagan, a beleza da vida não está apenas nos átomos que nos constituem, mas também na maneira como esses átomos se juntam. E a Grande Muralha de Sloan é um exemplo magnífico dessa união cósmica, nos lembrando da beleza e da complexidade do universo que habitamos. E, com essa mensagem inspiradora, encerramos o nosso Deep Dive de hoje. Continue explorando, continue questionando e continue se maravilhando com as infinitas surpresas que o universo tem para nos revelar. Até a próxima imersão!